Boa noite. Hoje irei falar sobre a pata de vaca. Meu nome é Henrique. Bom, eu escolhi dois artigos para falar sobre a Bauhinia forficata link, mais conhecida como pata de vaca. Esse primeiro é atividade antioxidante, genoprotetora, hipoglicêmica, e o modelo utilizado foi o modelo Murino. Ambos artigos vão ser ensaio clínico. Bom, essa daqui é da revista do jornal Plantas e o fator de impacto do jornal é 4,658. Bom, aqui no resumo eles falam que é uma planta utilizada como um agente antidiabético. E, diante disso, eles foram investigar outras atividades da folha e do caule, que foi investigada por streptozotocina, mais conhecida como STZ. Bom, e diante disso, foram utilizados vários métodos para saber dessas atividades que poderiam ser encontradas tanto na planta e no caule. Foram separados em três grupos de camundongo, sendo o grupo controle, o antraceno, e o antraceno mais é o extrato aquoso da planta e o caule. E aqui, como um resumo já dá um, um parecer de todo o artigo, diz que apresentou boa atividade antioxidante. Bom, aqui na introdução a gente tem que diabetes é uma doença prevalente nos dias de hoje, se tornando assim um problema de saúde, e pessoas de baixa renda utilizam tratamentos para diabetes, utilizam outros tipos de tratamentos para diabetes, como esses chás, não utilizam muito medicamentos, no caso. Bom, e aqui alguns estudos trazem outras propriedades dessa planta para outras doenças, como anticancerígenos, tratamento de infecção, dor, inflamação. Então, o presente estudo tem a finalidade de investigar a planta se possui atividade antioxidante, genoprotetora e hipoglicêmica. Bom, sobre o resultado, aqui a gente tem análise fitoquímica qualitativa. E aqui foi para identificar os principais metabólicos que a planta tinha. Metabólicos secundários, no caso. E aqui mostra os metabólicos secundários que descobriu nela e quais foram os testes que utilizaram para descobrir esses metabólicos. Bom, aqui é análise espectroscópica, que é algumas ligações foram encontradas ah, em grupos funcionais de carboxila ou hidroxila em ponte. Dá para ver aqui os achados deles. Aqui circulado é um composto do tipo glicosídeo, e aqui a gente consegue ver picos de massas, ah, zonas de grupos funcionais dos metabólicos secundários derivados do caimpeferol. Aqui no outro, a gente tem o teste para atividade antioxidante in vitro, que foi utilizado pela presença de DPPH. E aqui a gente pode ver que até mostra uma certa inibição no início, mas depois os valores se estabelecem, dependendo do tempo, e depois tem uma leve descida. E aqui tem um ácido as- ascórbico como referência, que é esse vermelho aqui, para mostrar a atividade antioxidante, dependendo dos valores, das gramas, ah, dos mililitros, perdão, da planta, desse extrato aquoso. E aqui é a avaliação da atividade genoprotetora, que foi administrado um agente mutagênico, o, o antraceno, aqui, ó, o antraceno, que mostra que essa linha vermelha, ou laranja, bem alta, o grupo controle que não foi administrado nada, e o grupo que foi administrado esse agente mutagênico, mais o extrato aquoso da Bauhinia forficata, que mostra uma diminuição comparado com quem só tomou o, o mutagênico. Aqui a gente tem a atividade hipoglicêmica. Ah,
ter uma redução de peso. No grupo, aqui ó, vai ter uma redução de peso nas semanas. Percebe que o grupo diabético tem uma redução maior do que o grupo com tem diabético e está fazendo controle com valquínia fortificata. E aqui percebe-se que diabéticos administrados com valquínia fortificata tiveram uma redução na segunda e na terceira semana, mas depois os valores vão subindo, mas não chega a passar aos diabéticos. Então, controla a diabetes, no caso, a valquínia fortificata. E aqui estão os métodos que eles utilizaram. Aqui como foi a aquisição de plantas e do caule, qual lugar foi no México, e como foi, quantas semanas tiveram de secagem. Aqui como foi adquirido os produtos químicos e qual lugar foi também, e quais foram. Aqui como era os animais e como era a configuração do laboratório, hã, que foi utilizado camundongos albinos suíços machos, pesando 25 a 35 gramas, em qual instituição foram, qual instituição pegaram, e como os animais foram manipulados, submetidos, e como foi eticamente correto, e seguir as normas mexicanas. Aqui a gente tem a análise fitoquímica qualitativa. Então, como foi submetida as folhas, o caule, para determinar os metabólicos secundários. Aqui a análise espectroscópica, que for como que vai demonstrar como é que foi esse processamento, como foi essa análise, como é que é o extrato seco. Aqui a gente tem a avaliação da atividade antioxidante in vitro. Hã, como é que foi, para achar esse valor, como é que foi a concentração dos extratos, e aqui como é que foi o cálculo deles utilizado para encontrar esse valor. Aqui sobre a avaliação da atividade genoprotetora, como foi, como ocorreu esse procedimento, como foi administrado. Aqui eles exemplificam bem como é que foi o passo a passo de toda essa avaliação. A mesma coisa para a atividade hipoglicêmica. Como é que foi separado os grupos de camundongos, como é que foi o peso, como é que era a altura, tudo detalhadamente foi explicado aqui. Então, sobre a discussão do artigo, a presença de flavonoides, saponinas e taninos em outros metabólicos secundários no extrato de Bauhinia fortificata leak poderiam auxiliar na explicação dos efeitos encontrados nesse trabalho, visto que esses compostos polares possuem muitas propriedades farmacológicas, que podem ser contrariadas ao mecanismo de ação de agente diabeti- diabeto- diabetogênico utilizado pelo STZ. Nesse trabalho, foram reproduzidos dois dos principais sinais de diabetes, a perda de peso e hiperglicemia, tanto no modelo químico de STZ quanto no diabético. A perda de peso se deve ao fato que, quando essas células beta-pancreáticas morreram, há produção insuficiente de insulina para captar a glicose nos diferentes tecidos para manter a homeostase, levando em conta todas as informações anteriores, apoiando a ideia de usar o extrato de Bauhinia fortificata no tratamento de doenças, como diabetes em países como México, onde uma alta porcentagem da população faz uso de fitoterapia. Bom, em a conclusão, neste trabalho foram evidenciados a atividade antioxidante, genoprotetora, hipoglicemiante do extrato meta, metane, metanólico de folhas e caules de Bauhinia fortificata. Achamos que poderiam ser usados para diabéticos do tipo 1 e do tipo 2. No entanto, estudos mais aprofundados sobre essas propriedades ainda precisam ser realizados. É um deles seria isolar os metabólicos secundários encontrados no extrato seco. Ah, em síntese, esse estudo propõe o uso de extrato de baunilha fortificata como alternativa coadjuvante no tratamento de diabetes. Ah, falando assim sobre a crítica do artigo, eu achei ele bem escrito, teve
O resumo foi bom, foi bem detalhado, dava para ler e tu encontrava algumas coisas sobre o objetivo, sobre a hipótese. A introdução era bem clara, a gente conseguia achar as coisas para a crítica, para ser crítico. Eu achei um artigo bem bom. Como no último vídeo eu só falei sobre a crítica, então acho que não vou me detalhar muito sobre se o resumo está adequado, se a introdução está tranquila, se os resultados foram bons, se a imagem, sobre a discussão, métodos, essas coisas. O segundo artigo trata sobre a eficácia clínica de cápsulas contendo o extrato padronizado de baunilha forficata Link como tratamento adjuvante em pacientes com diabetes do tipo 2, ensaio clínico randomizado. O fator de impacto da revista é 5.195 e a revista é o jornal Ethnopharmacology. Bom, no resumo, a extrato, que é uma planta nativa do Brasil, utilizado como chá para tratar diabetes. E o objetivo, então, do estudo é investigar o efeito das cápsulas como tratamento adjuvante, ah, e como foi um estudo, e aqui nos materiais e métodos vai explicar como foi realizado o estudo. Aqui eles falam os achados, mostraram que em 4 meses o nível de glicose plasmática em jejum apresentaram valores menores, e a conclusão, o presente estudo sugere que o uso adjuvante de cápsulas contendo o extrato ah, pode somar aos antidiabéticos orais regulares. Bom, sobre a introdução, né, eles falam que a diabetes é prevalente, ah, e é agente terapêutico, utilizado como fitoterapia para tratamento de diabetes como um uso popular. Bom, e que a composição química e farmacológica ah, da planta é muito estudada, e por isso que eles resolveram investigar o efeito das cápsulas contendo o extrato. Bom, aqui no material e métodos, eles vão falar sobre ah, o- a investigação fitoterápica usada nesse estudo foi a Balbina forficata Link, e de onde ela veio, que foi da Oficina de Ervas Produtos Naturais de Ribeirão Preto, Brasil. Aqui eles vão falar como foi a preparação do pó por pulverização. O extrato de hidroetanólico bruto das folhas da planta foi preparado por turboextração. E depois vai descrever como é que são as fases de todo esse processo. E aqui eles falam como ocorreu a separação, ah, qual o sistema que eles utilizaram para fazer essa separação, e vão explicar também as fases que para chegar nos valores. Todas essas análises foram realizadas em triplicata e área de pico medida. Aqui sobre a curva padrão de flavonoides, ah, vai explicar aqui como a flavonoides padrão foi dissolvida em metal, água. Aqui o teste, como é que foi o consentimento informado escrito, ah, aprovação pelo comitê de ética, o consentimento dos pacientes também. Aqui eles vão descrever como é que são os pacientes, que são de idade entre 18 a 75 anos, diagnosticados com diabetes tipo 2, e que utilizam medicamentos antidiabéticos por mais de 3 meses. E qual os valores que eles ah, exigiram que tivesse comprovado, que foi a hemoglobina glicada de 55, a glicose em jejum maior de 100, e os critérios de exclusão foi diabetes tipo 1, insuficiência cardíaca crônica, a doença pulmonar obstrutiva, doença grave, terapia de substituição renal contínua atual, doenças hepáticas terminais, neoplasia maligna, gravidez e lactência. Então, aqui os resultados foram acompanhados por 4 meses. Após a dominação, o desfecho primário foi os níveis de hemoglobina glicada e glicose plasmática em jejum aos 4 meses. Os desfechos secundários foram parâmetros inflamatórios plasmáticos,
o índice de avaliação de modelo homeostático foi definido como resultado exploratório durante o desenvolvimento dos estudos. Alguns desfechos secundários descritos no registro do estudo não foram realizados, bom, devido a problemas financeiros. Bom, aqui a gente tem os resultados. Ah, um acompanhamento ah, da análise de cromatografia líquida, são dados da espécie, de dados do espectro microscópico de flavonoides, e aqui está uma tabela que vai falar sobre isso, o tempo de retenção, máximo de absorção. Aqui eles falam que flavonoides é citado como biomarcador de preparação da baunilha. Aqui como é que é o ensaio clínico, um total de 92 pacientes, foi randomizado de abril de 2016 a agosto de 2017. Durante esse período, 213 pacientes foram triados, mas 12 não assinaram o consentimento e 99 não preencheram os critérios de inclusão, e 10 preencheram os critérios de inclusão, de exclusão, perdão. O segmento foi perdido em 12 pacientes, 8 grupos placebo e 4 grupos de tratamento. Nenhuma dessas perdas de segmentos foi devido a eventos adversos. A caracterização dos pacientes foram apresentadas no tabela 2, apesar da randomização no início do estudo. O tempo médio que os pacientes tiveram diabetes foi de 11 anos no grupo placebo, em comparação com 8 anos grupo de tratamento. Além disso, o índice foi significativo menor em grupo de tratamento. Aqui a gente tem as características dos participantes, idade, gênero, diabetes. E aqui a gente tem os desfechos após 4 meses, hã, que apresentou que o grupo da cápsula de com extrato de baunilha fortificada Zinc foi menor do que o grupo placebo. Tivemos menor, glicemia glicada, menor resistência à insulina, tivemos redução no perfil inflamatório também. Então, a discussão deles foi aqui demonstrado que o tratamento adjuvante com extrato padronizado de baunilha fortificada por 4 meses melhorou o controle metabólico em pacientes com diabetes tipo 2 em comparação ao grupo placebo. O crescente impacto das altas taxas de mortalidade em todo o mundo associadas às doenças relacionadas ao metabolismo tem potencializado o interesse sobre o papel dos componentes nutricionais na etiologia das síndromes metabólicas. Além de seu efeito, o controle metabólico, os extratos de baunilha forficata têm demonstrado atividades inibitórias sobre o óxido nítrico e radicais livres, bem como podemos prevenir a formação de outros radicais deletérios, como que desempenham um papel importante em várias doenças, inclusive diabetes. Bom, este estudo tem algumas limitações. Em primeiro lugar, este estudo foi de centro único. Em segundo lugar, nosso pequeno tamanho de amostra resultou em resultados menos robustos. Por esse motivo, um estudo maior será necessário para confirmar estes resultados. Em terceiro lugar, os desfechos primários foram baseados apenas em achados laboratoriais, como substitutos de desfechos clínicos relevantes. Quarto, devido ao tamanho limitado da amostra, os danos não puderam ser avaliados adequadamente. Em quinto lugar, alguns biomarcadores metabólicos relevantes, como leptina, que tem um papel importante na sensibilidade à insulina e são modulados por flavonoides, podem adicionar algumas percepções mecanísticas sobre os efeitos observados. Bom, a conclusão, em conjunto, os resultados aqui apresentados abriram perspectivas que o uso adjunto de um extrato padronizado de baunilha fortificada agregaria no controle de glicemia de pacientes que já utilizam antidiabéticos. Então, a crítica. Os presentes artigos demonstraram uma boa escrita, utilização de literatura atual. Também teve algumas literaturas um pouco antigas, mas tudo bem. O resumo, introdução, resultado, discussão foram adequados, foram bem apresentados e ficaram claros. Alguma coisa é só as figuras. Talvez eu não tenha um costume muito de ler
artigos com essas figuras, talvez eu me pare muito ali naquelas figuras. Mas se tu ler, reler de novo, tu vai compreender e vai seguir. E os assuntos foram interessantes e deixaram margem para surgir novos estudos. Aqui está referências. Obrigado.